Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Olá, Karina. Obrigado. Olá. Eu começaria por lhe perguntar e queria que nos explicasse mais em detalhe o que é isto afinal do Lean e qual é que é a importância. O Lean é uma metodologia, um modelo de gestão, que Lean é o termo ocidental do modelo que foi criado na Toyota, em que procura, efetivamente, que nós tenhamos um processo tão leve quanto possível. Ou seja, o Lean traduz-se na utilização correta do tempo, não desperdiçar tempo, como a Karina disse bem na introdução, de forma inútil, garantir que temos fluxo, garantir que temos a utilização dos recursos de forma eficiente e, acima de tudo, não esquecer o ponto importante, que é termos as pessoas capacitadas para agir sobre esses processos. Portanto, nós precisamos de ter propósito bem definido, processos claros e capazes de atingir o propósito e pessoas capacitadas para gerir esses processos e caminharmos todos em conjunto para esse propósito. Portanto, se nós quisermos resumir, o Lean é a forma mais leve de gerir um negócio ou vida, garantindo que temos sucesso e garantindo que não temos desperdícios. E que, sem dúvida nenhuma, é muito importante para os negócios cada vez mais, não é? Para os negócios e para a vida. Exatamente. Porquê que as empresas devem aprender a falhar melhor? E como é que podem, então, aprender, neste caso? É uma pergunta muito, muito interessante, até por algo que li já hoje de manhã. Culturalmente, então, em Portugal, nós não partilhamos o que corre mal. É verdade. Só se partilha sucesso quando correu bem, mas a verdade é que para correr bem daquela vez, se calhar correu mal de outras vezes. Claro. E quando falhamos, aprendemos muito mais do que quando corre tudo bem, linearmente. Então é importante termos uma cultura diferente e aprendermos a falhar melhor. E até nesse âmbito, nós criamos uma conferência chamada Lean Today, que já teve 9 edições, onde o propósito vai nesse sentido. Não de partilhar os casos de sucesso, mas o que correu mal e o que é que nós aprendemos com esse falhanço que tivemos. É importante que as pessoas percebam, e as empresas, que o falhar não é menos digno, não é sinal de fracasso. É sinal de que tivemos uma possibilidade de aprender. E de melhorar também. De melhorar. Portanto, é um aspecto cultural que temos que mudar e assegurar que aprendemos a falhar melhor e, portanto, usamos esses falhanços para a frente. Até porque Lean, Kaizen, o que seja, em termos de melhoria contínua, implica exatamente isso, melhorar de forma continuada. Então, para melhorar, significa que o que fazíamos antes estava mal? Não estava, era tão bem. Claro. Portanto, de alguma forma tem sempre uma falha associada e temos que caminhar nesse sentido de partilhar uns com os outros. Podemos fazer coisas simples, ler, hábitos de leitura são extremamente importantes. Sem dúvida. Desde que sejam livros que tenham algum sumo, são sempre importantes. Sim. Há pessoas que gostam muito de ler biografias porque aprendem com os erros dos outros. Há muita informação online e há um caminho ainda um bocadinho difícil em Portugal, que é abrirmos a porta e os outros visitarem-nos. Claro. Já há algo nesse sentido, já há uma dinâmica de benchmark empresarial, projeto Sonar, que puxa para esse sentido, mas ainda é difícil abrirmos a porta e dizermos, olha, estamos a fazer isto está a correr mal, claro, falhamos aqui, ajudem-nos. Porque muitas vezes a resposta vem, e como a Toyota nos mostrou e como o Lean nos mostra, a resposta não vem do óbvio, vem de fora. Não é? Nós estamos aqui num canal de televisão e se calhar temos aqui uma solução para um problema numa indústria metalomecânica ou outro setor qualquer. Portanto, o falhar é importante e a partilha da falha é importante para outros aprendermos e para os ajudarmos a acelerar. Porque se nós conhecemos as falhas dos outros, tendencialmente nós vamos aplicar, já vamos usar a correção e, portanto, também aceleramos o nosso processo. Portanto, tirarmos o máximo partido também dos erros, não é? Claro. E aprendermos com eles. Sim, sem nos dúvida. negócios também é importante. Nós, a nível pessoal, acabamos por, de certa forma, ter muito essa ideia, mas a nível das empresas, sem dúvida nenhuma, não há muito essa ideia de aprender com os erros e abordar este assunto de forma construtiva também, não é? Sim, se nós fizermos uma analogia com o desporto e fugindo aqui do mais óbvio, né, se falarmos em termos de basquetebol, um jogador que lança não tem 100% de eficácia. Claro. Pronto, mas não deixa de lançar por claro, isso. Precisamente. E, portanto, as empresas, os negócios acontecem da mesma maneira. Claro. Quais são os princípios básicos de um processo Lean? Se falamos em termos de Lean mesmo, são 5 princípios muito, muito simples de dizer, às vezes de aplicar, não é tão fácil. Mas temos que identificar o valor. E quando falamos de valor, falamos de cliente. Portanto, quem é o nosso cliente, o que é que ele valoriza?
E o cliente é simplesmente alguém que nos pede algo em troca. Claro. Pode ser o colega do lado. Depois de identificar esse valor, temos que saber todos os passos, todas as tarefas que temos que fazer para o atingir. É como se pegássemos no bolo e fôssemos ver cada fatia. Depois de o conseguirmos, temos que garantir fluxo, tentar tornar fluida a nossa ação e a nossa execução, para a seguir deixarmos de empurrar e passarmos a puxar. Portanto, de push a pull, e por fim procurar a perfeição, que vai ao encontro da tal falha, não é? Certo. Saber que nunca atingimos, mas garantidamente trabalhar para ela. Estes 5 de Lean têm muito depois de interesse em termos dos 5 princípios Toyota, que tem a ver com, com 2 pilares que são um bocadinho diferentes, também tem a ver com cultura, não é? Que tem a ver com trabalho em equipa, respeito pelas pessoas, melhoria diária, os casos, portanto, todos os dias atuar, melhorar um bocadinho todos os dias, ir e ver, portanto, nós aprendemos muito e é muito mais barato quando há um processo, ir e conhecê-lo no terreno. Certo. E ter uma visão de médio e longo prazo. Certo. Porque falamos em mudanças também culturais e, portanto, precisamos de tempo para que elas sejam sólidas. E agora, pegando naquilo que disse, de que forma é que o Lean ajuda, por exemplo, na gestão financeira de uma empresa, que é importantíssimo? Vamos ver aqui 2 casos. Temos uma empresa 100% tradicional, em que toda a gente, no final do dia, está muito cansado, apagou muito fogo, e, portanto, no final do ano aquilo, tem os resultados interessantes, mas com grande stress e, portanto, sempre com desculpa na expressão, com o coração nas mãos, em termos de contas e em termos de ver números, e com uma sensibilidade do que acontece. Certo. Ou mesmo já com alguma organização, mas sem foco no valor. E temos do outro lado uma empresa que está organizada, e quando falamos de organização não é só questão estética, há uma organização de processos, as pessoas sabem o que têm que fazer, o seu impacto nas ações, e portanto nós conseguimos ter uma cadeia de valor e uma cadeia de custo perfeitamente clara, que nos permite saber onde investir ou onde atuar em termos também financeiros. Portanto, para um financeiro, uma empresa Lean, o que ajuda no timing também essa organização, como é óbvio, não é? Priorizar investimentos, por exemplo. Antecipar situações, ser muito mais capaz de agir em vez de só reagir. Claro. Portanto, torna muito mais ágil e flexível a organização. Quais são os benefícios de aplicar uma metodologia deste género a curto prazo? A melhoria contínua. A ideia de melhoria contínua tem sempre uma visão de médio e longo prazo. Certo. Até pelo que disse há pouco, temos que ver que são pessoas e portanto, temos a querer mudar a cultura daquelas pessoas e de uma organização. No curto prazo tem 2 aspectos importantes. Há ganhos rápidos e, portanto, estes ganhos rápidos as pessoas facilmente veem que, fazendo um modelo diferente, de um modo diferente, acabam por ter têm ganhos, e isso é muito importante para chamar as pessoas, para lhes mostrar que vão ganhar e que os mais resistentes não terem tanta resistência e, tanto, de haver um retorno financeiro também no curto prazo. Esse é um aspecto importante. Noutro, podemos pensar no que acontece hoje em dia em termos de produto, em termos de serviços, que são prototipados, são lançados numa fase ainda embrionária, e se correm bem ou correm mal, essa avaliação é feita para permitir que eles sejam robustecidos e, portanto, sejam melhorados, para depois, quando vai a versão final para o mercado, se chegar aí, já é uma versão sólida. Isto é um processo Lean, portanto, é antecipar a falha, é garantir que, quando nós vamos investir, estamos a investir de acordo efetivamente com o Ou seja, tem um impacto quer no curto prazo, então, e quer no longo prazo também. Tem nos dois, sim, mas temos que pensar sempre no médio e longo prazo, porque aí é que efetivamente o ganho vai ser interessante. Mais interessante, não é? Sem dúvida. O Lean só se aplica quando se constitui uma empresa, ou podemos aplicar em qualquer altura? Até em casa. Não há felizmente nos últimos anos tem havido uma grande abertura, pelo menos em Portugal, em termos de melhoria contínua, e tanto hoje em dia é uma realidade na academia, e não há essa diferenciação, até porque há ferramentas que foram de casa para a indústria e portanto, há uma aplicação em empresas grandes, em empresas multinacionais, em empresas com 2 ou 3 colaboradores, não há um limite de tempo ou de dimensão para aplicar. Portanto, é sempre aplicável, o que é sem dúvida nenhuma. É uma questão de mentalidade, não é uma questão de dimensão nem corporativa, nem financeira, é uma questão de mentalidade. Muito bem, Ricardo, foi um gosto. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Até breve. Obrigada.